Sabe, gente, eu fico aqui pensando, né? Eu trabalho com agendamento de consultas para idoso, né? E eu fico observando, assim, quando eu atendo, eu fico observando as coisas que eles falam pra mim, né? E aí, eu tento ajudar da melhor forma possível, assim, que eu posso fazer pra ajudar, porque eu morro de dó, gente, eu morro de dó. E aí, o lugar que eu trabalho, às vezes não tem agenda, sabe? Não tem agenda de médico, de consultas. E aí, o idoso, né? Ele é sozinho praticamente. Nem todo mundo tem filho. Tem gente que não tem por opção. Tem gente que não teve porque viveu demais no mundo. Que quis viver, sabe, como se não houvesse amanhã. É, não casou, às vezes cuidou de sobrinhos, cuidou de outras famílias, de outras pessoas e trabalhou demais ao invés de ter a sua família, né? E hoje estão doentes, alguns moram sozinhos, alguns foram abandonados pelos filhos, outros os filhos casaram e moram longe, outros são abandonados em asilos. E assim por diante, gente. Tem filho que mora perto, mas não vai ver a mãe, não tem tempo, trabalha demais, tem tempo pra todo mundo, menos pra mãe, menos pro pai. Então, às vezes eu atendo casal de idoso, assim, né? E eu fico observando. Aí esses dias eu atendi uma mulher, uma senhora, que a filha dela tava na Austrália. E ela precisava passar com um psiquiatra. E aí ela começou a chorar que ela precisava de um psiquiatra próximo da casa dela, porque ela não poderia vir para São Paulo, né? Ela tinha que ser ali onde ela morava, no bairro ali que era o máximo que ela conseguia ir. E ela tinha dificuldade para andar. Aí, e ela começou a chorar, né? Porque ela não tinha quem levasse ela, né? Se fosse para São Paulo, não tinha quem levasse ela para São Paulo, né? Aí eu peguei e fui morrendo de dó dela, conversando com ela, ela chorando. Falei pra ela ficar calma. E no central de atendimento, gente, não sei se vocês sabem, tudo é tempo. Aí você fala, você tem TMA, que é o tempo pra falar. Você tem, as pessoas cobram às vezes você, sabe? Não é, não são todas, mas eles questionam muito o TMA. Mas, gente, como que eu vou atender um idoso correndo? Porque tem idoso, às vezes, que ele não ouve, né? Direito, como que às vezes ele tem problemas neurológicos, não consegue escrever rápido. E a gente vai ficando velho, vou contar uma coisa pra vocês, que vocês ficam, sei o que é velho, sei o que lá. A gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando. A gente vai ficando assim, meio é tudo lento, não é a mesma coisa. Eu vejo por mim que, né, por exemplo, eu vou fazer 50 anos e assim, não é mais como era antigamente, né, quando era antes, né, gente? Então a tendência é diminuir aquela velocidade, aquela espertez, né, tudo mais, né? O pensamento, o processo e tal, né? E aí ela começou a chorar e falar pra mim que precisava de marcar essa consulta, mas não tinha quem fosse com ela, porque se fosse na cidade dela, que era Santo André, ela ia poderia ir sozinha, né? Aí eu peguei, eu peguei procurando na agenda, achei uma consulta com ela, psiquiatra. Ela precisava muito passar com psiquiatra na cidade dela. Às vezes, gente, eu vou falar com vocês, eu oro tanto a Deus, assim, eu acordo cedo, faço minhas orações, à noite, na hora de dormir, eu venho aqui no meu cantinho, que eu trabalho em home office, eu venho aqui no meu cantinho, eu oro, eu falo pra Deus, eu sinto a presença de Deus, sabia? Eu falo pra Deus providenciar, mandar pra mim só aquelas pessoas que realmente precisam de atendimento, sabe? Que precisam mesmo. Sei que todas precisam, mas às vezes tem aquela pessoa que precisa mais. Aquela pessoa que, porque eu gosto de ajudar, né? Eu peço sempre a Deus, Senhor, manda pra mim aquelas pessoas que realmente precisam, né? Porque às vezes a pessoa, ela liga e ela quer ficar marcando um monte de consulta, um monte de coisa, e aí às vezes ela vai e desmarca de última hora. Outra pessoa que precisava daquele atendimento não foi, porque uma pessoa marcou todas as consultas do mundo e depois no dia desmarcou de última hora, que não deu nem tempo para a pessoa é, fazer, a pessoa se organizar para ir, né? Aí eu consegui uma consulta para ela, falei para ela assim, que ela falou, ai, muito obrigada. Ela começou a chorar, porque eu tinha conseguido aquela consulta pra ela, sabe? Aí ela começou a chorar, chorar. Aí eu peguei e falei assim,
Não precisa chorar. Eu já marquei a consulta para a senhora. Esse dá para a senhora ir é de Uber? Ela falou, dá para ir de Uber. E não tinha nem... Gente, eu falei para ela assim, senhora, se eu morasse perto da senhora, eu levaria. Eu levaria a senhora, porque eu fiquei morrendo de dor, gente. Porque a mulher com 79 anos, ela precisava passar com um psiquiatra, que ela falando que estava tendo as coisas da cabeça dela, uns pensamentos ruins. E não tinha quem levasse. Perguntei se ela tinha um parente, não tinha parente, não tinha filho. Também não sei se a pessoa foi uma pessoa boa na vida, né, gente? Eu não sei, mas não justifica, né? Não justifica, né? Não se pagar o mal com o mal, né? Não sei os problemas que ela teve. Ela disse que não tinha ninguém, não tinha, era só ela e essa filha na Austrália. Aí eu agendei a consulta para ela disse que ia, e eu fiquei super feliz e eu senti assim que foi um Espírito Santo mesmo que tocou em mim, assim, sabe? Não só ela, as outras pessoas também. Gente, é uma coisa impressionante. Eu sinto quando Deus coloca a mão assim, que é para acontecer uma coisa assim, que eu consigo uma agenda, que eu consigo um exame pra pessoa, aquele exame que tá demorado, assim, sabe? Aí a mulher foi e falou pra mim assim, outro dia a mulher falou pra mim assim, nossa, você é uma pessoa calma, você atende a gente, você não corre. O que você faz? Que você é tão, assim, você é boa. Aí eu falei pra ela assim, é o Espírito Santo. Eu falei pra ela que todos os dias eu oro para as pessoas que eu nem conheço. Então, assim, se eu tô aqui atendendo, né, eu quero fazer da melhor forma possível. Eu não quero destratar ninguém. A gente tem que ter empatia pelo idoso, né? Às vezes ele não ouve legal, não ouve bem. A gente tem que ter empatia, porque a gente não sabe do dia de amanhã, né? Então, aí eu falei pra ela, eu faço o que eu posso, né? Aí ela falou, nossa, você tá de parabéns, eu posso fazer um elogio de você? Falei, pode, ir lá na ouvidoria. Pode ir lá na ouvidoria, meu nome é Lucimar Viana. Falei pra ela, vai, Lucimar Viana, entra na ouvidoria e faz um elogio, sim. E realmente ela fez um elogio sobre mim, sobre meu atendimento, minha calma, né? Então, assim, gente, a gente que trabalha com setor de atendimento, a gente sabe que existem pessoas difíceis, mas existem as pessoas que realmente precisam de ajuda. Então, a gente tem que ter calma, paciência, ainda mais com o idoso. Gente, eu tenho uma paciência. A minha tia tem 82 anos. Eu tenho uma paciência, sabe? De conversar com ela, de falar com ela, né? Às vezes ela precisa de uma ajuda, eu ajudo. Né? Eu não posso ajudar 100% porque ela tem netos, ela tem filhos, né? Mas às vezes ela pede ajuda para mim, aí eu faço conforme eu posso, né? E tem que ter paciência, né? Eles precisam às vezes de conversar, bater um papo, até para distrair, né? Pode ser por telefone, pela tela, né? Então, assim, gente, não distrate os idosos, seus avós, seus tios. Trate bem a sua mãe, seu pai, trate com carinho, porque a gente não sabe do dia de amanhã, a gente não sabe do dia de amanhã. A gente vai ficar idoso, às vezes a gente faz as coisas hoje e aí recebe o troco depois. Então, assim, tenham paciência, sabe? Conversa, se possível, leva no médico, se não consegue levar, pague alguém para levar, dê atenção para os seus idosos, que a gente não sabe do dia de amanhã. E os idosos, os filhos, né? Os filhos, netos, todo mundo, né? Ter aquele carinho, aquela dedicação, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Às vezes a gente vê muitas pessoas pagando por algumas coisas, passando por algumas coisas que ela que plantou, né? Aí a gente fica falando assim, por que fulano tá passando por aquilo? Que é aquele ditado que diz, nunca ajude um lascado sem saber por que ele tá lascado, né? Mas a gente de coração bom, independente do que a pessoa fez, a gente vai ajudar, porque é um problema, é sobre ela, não é sobre a gente tem que ajudar, né? Eu falo isso porque às vezes eu atendo várias pessoas, às vezes pessoas ruins mesmo, você vê que a índole da pessoa ruim, e eu mesmo tentando ajudar, ainda elas não são agradecidas, né? Às vezes reclamam, o idoso ele tem a mania muito de reclamar, né? Tem uns que são reclamões, reclama, e outros não. Outros são alegres, outros conversam, são alto astral, né? Porque aquilo também, se eu acho que se eles acabarem ficando naquela negatividade, vai ser ruim para eles também, né? Então, assim, trate as pessoas bem, a gente não sabe o nosso dia de amanhã, né?
Todo mundo vai ficar velho, todo mundo vai ficar velhinho, todo mundo vai passar pela fase dos 50, 60, 70 anos tendo saúde. Então, faça o bem, para o bem voltar para você, né? E é isso, nosso bate-papo de hoje. Faça o bem. Faça o bem, não importa quem, né? E, mas fulano não merece. Não, gente, mas é mais sobre a pessoa do que sobre você. Então, não importa se ela não merece, não importa o que você está fazendo de bom para ela, porque Deus tudo sabe, tudo vê. Então, faz o bem que Deus vai te recompensar lá na frente, entendeu? E é isso, gente. É só um bate-papo. Cada dia eu venho aqui com um assunto diferente para a gente conversar. Hoje é sobre o atendimento, hoje são coisas da vida, tá? Coisas, assuntos da vida.